Segunda parte do Bulanber, o BCE vai comprar 60 mil milhões de euros de dívida pública por mês, pelo menos até setembro de 2016, e não 50 mil milhões, como estava inicialmente previsto. As compras começam em março e vão ser feitas com base na proporção de capital do Banco Central Europeu. O anúncio foi feito esta tarde. It decided to launch an expanded asset purchase program encompassing the existing purchase programs for asset-backed securities and covered bonds. Under this expanded program, the combined monthly purchases of public and private sector securities will amount to 60 billion euros. They are intended to be carried out until end September 2016 and will in any case be conducted until we see a sustained adjustment in the path of inflation, which is consistent with our aim of achieving inflation rates below but close to 2% over the medium term. E olhando para estes temas, Carlos, a grande questão que se coloca e que temos colocado ao longo dos últimos meses, enquanto aguardávamos pelo anúncio por parte do Banco Central Europeu, é esta política monetária, ou esta decisão, a famosa bazuca de Mário Draghi, vai resolver os problemas, se calhar, estruturais da zona euro? Não, não vai resolver, mas vai ajudar a resolver através da compra do tempo daquilo que os governos terão que fazer em termos de reformas estruturais. Se quisermos aqui um pouco simplificar, é como que nos emprestassem um carro até setembro de 2016, sabendo nós antemão que a partir de setembro de 2016 ficávamos por nossa conta. E é aquilo que os governadores e os governantes e os políticos europeus têm que pensar neste momento, em que têm que continuar isto. Podem acalmar hoje, mas amanhã vão ter que estar muito centrados da forma como é que podem implementar as suas reformas estruturais para tornar as suas economias cada vez mais competitivas, ao mesmo tempo que esta baixa de taxas de juros e esta injeção de liquidez vem tranquilizar em certa medida os investidores, vão dar tempo para os investidores implementarem os seus planos de investimento e recuperar a confiança dos agentes de mercado, para que depois haja aquilo que é necessário, a descida do desemprego, o crescimento da economia, aí sim depois o recuperar da inflação para níveis daquilo que o Banco Central Europeu pretende. Portanto, não podemos pensar que isto é um fim de um processo de reformas estruturais, de eficiência das próprias economias. É essencialmente um elemento que irá contribuir de forma positiva, e é importante que não haja esta expectativa à partida, que tal e qual como aconteceu nos Estados Unidos, que tiveram quantitative easing 1, 2 e 3, que haja essa expectativa de perdurar no tempo, porque caso contrário, e agora sabemos com mais detalhes, há cerca de 80% da dívida que não vai ser mutualizada. Portanto, 80% da dívida vai ficar... E essa é uma questão também de cada Banco Central, e já agora explicando aos telespectadores, 20% da dívida comprada terá um risco partilhado, será mutualizada, os restantes 80% o risco fica dentro de cada Banco Central. Exatamente, dentro de fronteiras. E, portanto, isto também é uma forma, e como antecipávamos na última semana, de cada Banco Central apertar, entre aspas, acompanhar melhor, se quisermos, as medidas que cada governo terá que implementar ou que for implementando? É um elemento de pressão, porque o risco vai ficar dentro de portas. É um polícia, no fundo. É um polícia bom e mau, vamos ver, para já bom, em que sabemos, e os governos vão saber, que o risco está cá dentro. E estando aqui o risco, vão ter aqui também uma necessidade de, amanhã, começarem a pensar nesses mesmos planos de reformas estruturais. Em certa medida, houve aqui já algum plano de reformas estruturais que foram feitas, há que admitir, não somente aqui em Portugal, mas essencialmente na periferia, quer na Itália, quer também em Espanha. Mas é um sinal também de que não se pode levantar os braços. Exatamente, é um sinal de que a partir de agora não é uma questão do próximo ciclo político, não é uma
uma questão, e Portugal e Espanha vão ter um novo ciclo político, mas é um sinal também que é necessário por parte dos políticos, não apenas locais, mas também a nível da União Europeia, que haja esse compromisso único daquilo que é a competitividade da zona euro e da União Europeia como um todo, de forma a que haja esse mesmo sinal claro de que não é para abrandar os processos de reformas estruturais, é sim um elemento e um contributo positivo para aquilo que é a necessidade da economia, porque aquilo que se pretende no final do dia é uma economia europeia cada vez mais competitiva, num momento em que temos uma forte pressão dos países asiáticos, temos uma forte pressão da própria economia norte-americana e a economia europeia como um todo, ela tem que emergir enquanto uma grande potência da economia mundial. Diogo, e a questão que perguntava há pouco ao Carlos é se esta decisão, se este programa de compra de dívida resolve os problemas per si na zona euro. Mais uma vez, isto é uma questão de repor os agentes económicos a tomarem as boas decisões ou ajudar a tomar as boas decisões. Há muitos fatores que fazem que a Europa está num ritmo de crescimento fraco. Um dos fatores importantes sendo, aliás, a sua estrutura de idade, ou seja, o facto de ser um continente velho e a envelhecer cada vez mais, com a larga maioria dos países com níveis de natalidade extremamente fracos. De certa forma, isso até é um paralelo que podemos fazer com a situação que o Japão viveu nas últimas 2 décadas. É muito complicado fazer crescer uma economia com uma população a envelhecer, ainda mais se a população estiver a diminuir. Um país que vê a sua população diminuir dificilmente consegue crescer. E, portanto, zonas como os Estados Unidos, zona como a China, que têm vindo a sua população continuar a crescer fortemente por via de imigração, por via de natalidade ou por via, digamos, do balanço positivo em termos de população, têm, de facto, um fator contributivo para ajudar a economia a ser dinâmica. Não é o caso da Europa, portanto, temos que ir buscar mercados fora da nossa zona económica. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, um país como Portugal vende mais de 70% ou realiza mais de 70% das suas exportações para a Europa. Sendo Espanha o seu grande vizinho, que também é um país com dificuldades em termos de natalidade e com dificuldades em termos de crescimento da sua população, a representar 24% das suas exportações. Portanto, enquanto estivermos, de facto, em vaso fechado, é complicado ir buscar crescimento. Portanto, os programas como o que ajudem, de facto, a baixar os custos de financiamentos, mas quem vai decidir de investir, de ir buscar mercados, de ir buscar clientes fora da Europa, de ir buscar clientes nos Estados Unidos, de ir buscar clientes à Ásia, à África, etc., são as empresas. Elas é que têm que ir, de facto, desbravar estes mercados para criar empregos em Portugal e no resto da zona euro. E falávamos há pouco, Diogo, no facto de esta operação incluir, embora com aquele asterisco no final do contrato, a partir de julho, compras de dívida grega, em função do que for cumprido até lá, mas também há um outro pormenor interessante, que é o próprio BCE admitir que vai comprar dívida com yields negativas, e aqui estamos a falar quase exclusivamente ou exclusivamente da dívida alemã. É também uma forma de agradar à própria Alemanha, porque é uma maneira de não excluir a Alemanha. Temos asilo a 5 anos, próximas embora a Alemanha, zero, muito baixas. Embora a Alemanha não tenha provavelmente votado este programa de QE, de certa forma também é bom serem os bancos nacionais a realizarem a compra, embora haja uma parte de partilha de risco com o BCE, porque provavelmente o Banco Central alemão, se for um bom investidor, não irá comprar dívida do Estado alemão. Que investidor sensato irá comprar uma dívida que paga 0,5% a 10 anos e 0% a 5 anos? Ninguém. Portanto, se eu for um gestor de carteiras ou o gestor de carteiras do Banco Central alemão, irei ou não fazer nada, ou então, até porque não, comprar dívida de outros Estados europeus, no sentido de diversificar, de certa forma, o meu risco. Mas acho que é importante ver que quem, de certa forma, corre mais riscos
em termos de evolução da sua carteira, dos seus ativos, hoje em dia, provavelmente não são os detentores de dívida periférica, mas os detentores de dívida central. Porque a convergência, se ela ocorrer, a convergências de taxas de juros entre a zona periférica, incluindo, obviamente, a Grécia, embora a Grécia seja, de facto, um outsider, mas falando dos centrais, Espanha, Itália e também Portugal, a convergência vai-se fazer por um aproximar das taxas de juros, que estão a 1,5% em Espanha e Itália e 2,5% a 10 anos no caso de Portugal, vão aproximar-se das taxas alemãs, que estão a 0,5%. Isso é positivo para a recuperação destes países também? Se pensarmos que, certamente por exemplo, positivo, porque o pagamento antecipado ao FMI poupa 190 milhões de euros aos cofres do Estado português. Estamos sempre positivos em relação a uma prenda dada, de facto, aí um bónus dado em termos de orçamento do Estado, porque isso significa que o Estado terá mais para devolver à economia no seu todo. E, portanto, do lado alemão, temos o efeito contrário. Vamos ter certamente detentores de dívida alemã a verem as taxas de juros passarem, por que não, de 0,5% para 1% e perderem em termos de valorização dos seus ativos. Isso agradará à própria Alemanha? Não agradará à própria Alemanha, mas agradará à zona euro no seu todo, porque isto permite que, de facto, nomeadamente os valores que estão hoje bloqueados, entre aspas, ou alocados à dívida alemã, possam ir para outras zonas geográficas que, do nosso ponto de vista, têm mais potencial de desenvolvimento e de valorização. Carlos, também esta é a tua expectativa. Vamos ter aqui uma espécie de nivelamento das ILD que eu diria que a verificar-se, e pegando na explicação do Diogo, é algo que era impensável há 2, 3 anos, se calhar. Sim, aquilo que é a dívida, que é portuguesa, que é espanhola, que está-nos bastante próximo, era inimaginável pensarmos aí aos níveis atuais a que estão a ser negociadas neste momento e boa parte também essa expectativa e aquilo que o Banco Central Europeu tem feito. E só gostava de dar esta nota, porque é certo que hoje é um dia importante daquilo que foi a decisão do Banco Central Europeu, mas o Banco Central Europeu, há cerca de 2 anos e meio, esta parte contribuiu muito, para lá dos próprios países que fizeram os seus trabalhos, contribuiu muito para esta redução das taxas. Mas, de facto, é preciso não esquecer as LTROs, a OMT, os ABS, os Covered Bonds, foram tudo processos que não surtiram o efeito imediato, a não ser a descida das próprias taxas de juros, mas a inflação, ela continua para níveis bastante baixos. Mas só queria reforçar, e partilho claramente a opinião do Diogo, quanto a esta questão o debate da partilha das perdas. Ele está muito centrado no risco de crédito de cada uma das economias. Mas é preciso ter em consideração exatamente aquilo que o Diogo estava a realçar, que é o risco de taxa de juros, porque se as taxas de juros daqui a 2 anos começam a subir, é natural que os investidores que têm dívida alemã são aqueles que vão ser os mais prejudicados. Nesse sentido, quem tiver essa mesma dívida, porque aí há uma grande sensibilidade à taxa de juros. Da mesma forma que temos aqui um efeito de risco de crédito que poderá acomodar este mesmo cenário. Mas, em termos daquilo que gostaria também de realçar, a importância desta comunicação que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer desde o início do ano, e se nós repararmos, a maior parte das entrevistas foram dadas a jornais alemães. Portanto, para passar uma aproximação cada vez maior, apesar de haver não haver unanimidade naquilo que foi a decisão, mas também realçar o bom papel de comunicação que o Banco Central Europeu fez e conseguiu fazer neste mesmo processo. No entanto, é de realçar que na última semana fomos surpreendidos por 4 decisões inesperadas de bancos centrais. Para lá da Suíça, que já o falámos, da Índia, tivemos o Banco Dinamarquês e tivemos o Banco Central do Canadá a baixar assim taxas repentinamente. O que não é um sinal que possamos dizer positivo, porque se é certo que os bancos centrais, aquilo que têm ganho muito nos últimos tempos é melhorar a sua componente de comunicação, vermos decisões repentinas de bancos centrais não é um sinal positivo e temos que continuar em alerta, porque isto poderá ser sinais de que estes mecanismos todos que estamos a assistir, descidas fortes, quer do petróleo, descidas fortes no euro-dólar, bem como no franco suíço, isto poderá gerar choques e esses choques depois poderão trazer momentos de volatilidade, mas é certo que
todo este atual enquadramento, ele é positivo para ativos de risco, nomeadamente as ações, concretamente da zona euro, estamos a vê-los, o desempenho dos últimos tempos, mas é também um sinal de ficarmos em alerta para saber o que é que está a acontecer. Diogo, e há aqui um aspecto que me parece interessante, olhando já mais para o futuro, e já aqui tentamos antecipar um pouco o que é que poderemos ter pela frente, mas olhando para este papel, e eu chamar-lhe esta guerra entre aspas, com muitas aspas, por parte dos bancos centrais, cada um depois vai ter que tentar encontrar o seu próprio equilíbrio em função das medidas, das decisões que outro Banco Central tomou, e há pouco falavas também da questão da Fed, da economia norte-americana, sabemos que são parceiros comerciais, a zona euro e os Estados Unidos. Poderemos ter aqui esta, chamemos-lhe uma guerra mais ou menos saudável, mas esta troca de medidas, de decisões num futuro mais próximo. Nós já temos tido bancos centrais bastante mais ativos, mas poderão ser ainda mais ativos para se compensar. Mas já tivemos bancos centrais a colaborar muito mais ativamente. E um dos pontos que me aflige um pouco é não ter havido, de facto, uma reunião de bancos centrais a debaterem, por exemplo, dos níveis respectivos de câmbios ou dos níveis respectivos de taxas de juros. Estes choques nunca são positivos para as economias e, de facto, tentar estar a correr atrás de um câmbio mágico através de intervenções, nomeadamente nas taxas de juros, acaba por criar, ou na decisão por parte do Banco Central Suíço de deixar de ter o cap face ao euro, cria, por parte dos atores económicos, portanto, mais uma vez, são os verdadeiros geradores de riqueza, cria retração. Se eu não sei qual vai ser o câmbio daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou se não consigo antecipar, porque uma descida ou uma subida de 20% ou 25%, obviamente não é antecipável, tendo em conta o histórico que tínhamos até agora nestas moedas, então tenho medo de investir. E se não investir, não crio riqueza, não crio emprego, não crio crescimento. Portanto, isto tudo acaba por destruir valor para o conjunto das economias, porque cada um está a tentar puxar a cobertura a si. Portanto, é preciso, ou seria preferível que os bancos centrais, de facto, operassem de forma um bocadinho mais coordenada, de forma a evitar, pronto, no caso indiano, é um caso de um banco central, entre aspas, periférico para a zona euro e para os países desenvolvidos no seu todo, mas, por exemplo, no caso do Banco Central Suíço, é um pouco estranho não ter havido uma concertação um pouco mais forte com o Banco Central Europeu. Diogo Santos Teixeira, Carlos Almeida, muito obrigado pela vossa análise no Bull & Bear desta semana. Já sabes, altos e baixos dos mercados estão de regresso dentro de 8 dias. Até lá, faça bons investimentos.